Olá, amigos e amigas desse meu incrível canal. Hoje eu podia ter feito várias coisas divertidas, né? Visto um filme do Adam Sandler, visto o episódio de The Boys, mas eu resolvi assistir Hereditário, né? Um filminho que muitas pessoas me recomendam e também falam que é perturbador, que é bizarro. E eu vim aqui testar hoje, né? E se você acha que a sua família é problemática no Natal, espera conhecer esses daqui. E esse daqui é um filme que não é só um simples filme de terror. É um filme que te faz sentir mal por existir. Tipo, nos outros filmes você tem um jump scare, né? Alguma coisa bizarra. Nesse daqui tem muita coisa bizarra também. Mas é um terror diferente. Esse filme ele não te assusta, ele quer te destruir aos poucos. E tem coisas nesse filme que você não percebe assistindo pela primeira vez. E quando você percebe, piora tudo. Olha, eu não vou entrar muito na questão de nomes aqui, mas a gente tem o pai, a mãe, a Annie, a Ellen e o irmão mais velho, tá bom? A mãe é uma arquiteta, o pai a gente não sabe direito o que é. A Annie é uma menina que aparenta ter algum tipo de problema mental, que fica fazendo toda hora. A gente tem o irmão mais velho, que aparenta ser menos estranho do que a Annie. E a Ellen, que é a avó, que acaba aparecendo morta agora, né? Então, ainda no começo do filme, nos é apresentado a morte da vovó Ellen, que é um funeral, assim, bem estranho, cheio de gente que a Annie não conhece, mas isso aqui não é um velório, é um evento VIP pro inferno. E no funeral é construído um clima bem pesado, um clima bem denso, né? A gente vê que toda a família tá triste, e principalmente a Annie, que parece ter uma relação muito íntima ou muito especial com a avó. Pô, gente, eu confundi, desculpa. A Annie, na verdade, é a mãe. A Charlie, que é a menininha estranha que fica fazendo com a boca. Mas depois que o funeral passa, a gente acaba vendo um pouco da vida dos personagens, né? A Annie indo pra escola, matando uns passarinhos, né? Fazer um churrasco. A gente vê também a mãe trabalhando nos seus projetos. Ela é uma arquiteta, só que ela trabalha com miniaturas e é bem bizarro. E o irmão, que ele é menos estranho, ele tem alguns amigos e ele é convidado para ir em uma festa. E ele queria ir sozinho nessa festa, né? Não queria carregar a Annie, mas a mãe acaba obrigando ele a carregar e ele é o pior irmão do mundo, né? E a gente tem que trazer um prêmio, gente. O prêmio de pior irmão do ano vai pro Peter. Parabéns aí, Peter, mereceu esse prêmio. Porque o Peter resolve fumar maconha no meio da festa, né? E deixa a Annie, que ainda é uma menininha, largada na festa. E aí ela tá com fome, acaba comendo um bolo. E nesse bolo tem noz. Só que ela é alérgica a nozes. Então ela começa a ter uma reação alérgica, não consegue respirar. O Peter larga tudo, coloca ela no carro e vai pro hospital. Só que essa festa era meio longe de tudo. Então, quando eles estão indo pro hospital, a Annie já tá quase morrendo, né? Não consegue respirar. Ela abre a janela do carro e coloca a cabeça pra fora pra respirar. E aí, o que acontece, né? O Peter acaba acelerando demais. E passa perto de um poste, e ela tá com a cabeça pra fora do carro, e aí o poste passa, e aí a cabeça cai no chão, né? E o Peter, ele não entende a reação, ele tem um estado de choque. A cena é muito boa, porque é tipo só... E a atuação do Peter é espetacular. Mas você sente que essa eu acho que é a parte mais inesperada do filme, né? Quase um jump scare. Você ficar parado, ele ficar em silêncio, só olhando pra você. E aí ele liga o carro e vai pra casa. Vai, dorme, como se estivesse fugindo da realidade. O cara simplesmente desliga e deixa o corpo e a cabeça da filha largados na estrada pra mãe depois achar no dia seguinte. E aí chega o dia seguinte. E a mãe acha o corpo. E a gente tem uma atuação visceral da Toni Collette. E ela grita, expressando mesmo o sofrimento de ver a filha desviver, né? E assim, a cena te faz querer
pausar o filme e abraçar sua mãe. Então ela entra em um estado de luto muito profundo, a família inteira, né, entra em um estado de luto muito profundo, e acaba que a mãe busca alguma ajuda. Então ela encontra alguns grupos de apoio e entre essas sessões de grupos de apoio, ela encontra a tia Joana, que por coincidência ou não, ela acabou perdendo o filho também. E essa tia Joana você já estranha porque ela é gentil demais. Gentil demais e suspeitamente gentil pra esse filme. Então ela começa a virar amiga dessa Joana, né? E a Joana convida ela pra ir pro apartamento dela, né? É um apartamento normal, bem católico, a gente não tem bastante coisas relacionadas à religião. E aí a Joana acaba ensinando a mãe a falar com os mortos. Olha, gente, que ideia boa. E ao invés de ligar com um terapeuta, a mãe entra no carro e volta pra casa, porque agora ela vai tentar sozinha. E é nesse ponto que o filme passa de uma tragédia pra terror de vez. Acho que ninguém pensou que falar com os mortos não seria uma boa ideia. E aí ela chama o filho, chama o marido pra fazer esse ritual. Eles acham muito estranho, né? Eles também estão abalados por causa do luto. E aí a mãe meio que obriga eles a fazerem e ela consegue se comunicar. É muito bizarro, muito perturbador. E aí isso mexe principalmente com o marido, né? Que já não faz nada. Agora só ganhou mais um problema na vida. E com o filho também. A vida acaba que continua, né? Mas agora a gente tem esse clima muito mais pesado depois do que a mãe fez, né? E aí a gente tem uns até jump scares, né? Se a gente pode falar assim. Se podemos dizer assim. Da Ellen, né? A vovó que morreu. E a mãe começa a alucinar. Ela não sabe se é realidade, se é espírito. Porque agora, gente, pode ser qualquer coisa, né? Então ela resolve procurar no sótão dela. Vai ver algumas fotos da mãe e tudo mais. E ela descobre um livrinho. E descobre que a vovó Ellen, era líder de um culto satânico. Olha, gente, que legal, né? Tem vovó que faz crochê, vovó que faz bolo de fubá. Essa vovó aí fazia culto satânico. E não é muito bem explicado isso no filme, mas o que a gente consegue entender é que ela fazia esse culto pro demônio Paimon, que é basicamente um rei dos demônios que precisava de um corpo de um homem pra se apossar e, sei lá, tomar conta do mundo. Só que, como a vovó precisava de um corpo de um homem, ela tentou fazer com o corpo do filho da tia Joana. Só que acabou que o menino deve ter enlouquecido, né? Tem um demônio dentro do corpo dele. E morreu. Ela fez, né? Ela conseguiu arrumar, fez uma gambiarra do Iberê. Ela pegou o demônio do corpo do filho da Joana, que morreu, e colocou no corpo da filha da Anne. E aí a gente já vê que ela é toda esquisitinha. Agora faz ainda mais sentido por que ela é tão esquisitinha, né? Pode ter tem um demônio dentro dela, né? E esse demônio, ela é uma menina, então não pode continuar o corpo dela. Tem que ser no corpo de um homem. Mas esse corpo tá só como tipo um corpo temporário, porque o demônio depois vai passar pro corpo do filho dela. E aí quando o filho dela finalmente tava pronto, não sei quando que é isso, mas a gente sabe que é depois desse culto, o demônio encarna no moleque, né? O moleque que já é merdeiro, imagina com o demônio dentro ainda, gente. Aí mostra o Peter indo pra escola, né? Já suando frio, meio estranho. Chegando em uma aula, provavelmente uma aula de química, que ele não gosta muito. E ele começa a socar a cara numa cadeira, né? Enquanto o demônio tá tentando fazer o check-in no corpo dele. E aí, gente, depois dessa cena, cara, aí você pensa, né? Por que eu não vou lavar uma louça? O dia tá tão bonito lá fora. Só que aí, depois desse acontecimento bizarro, né? Que aí a gente já fala, caramba, eu entendi porque me recomendaram assistir esse filme. E ele volta pra casa. E ele volta pra casa lá, tá tudo certo, tudo bem. Claro que não, né? E aí ele vai dormir, mas a gente vê que a mãe tá jogando na fogueira, né? Não uns marshmallows, não a lenha, ela tá jogando alguns livros, né? E é muito estranho nessa hora da madrugada, né? A mulher tá jogando os livros aí na lareira
Então o marido chega, pergunta o que você tá fazendo, não sei o que, o marido não faz nada, a série inteira. E aí ela fala, não, tô jogando aqui os meus livrinhos na fogueira, porque eu não quero mais eles. Joga esse daqui pra mim, porque toda vez que ela joga, ela começa a pegar fogo. É doideira. E aí ela fala, não tô conseguindo jogar esse livrinho aqui, você joga pra mim? E aí ela dá pro marido, que não faz nada, não vou jogar esse livro na fogueira, não sei o que lá, vai dormir. E aí ela, não, joga por favor. Aí ele pegou o livro, jogou, e aí do nada ele começa a pegar fogo. Cara, que cena legal. E aí você fala, olha que doideira, o que eu tô vendo nesse filme? E aí o filho chega, né, na gritaria, o cara pegando fogo. Já morreu já. E o pai, que a única função dele era existir, nem isso ele conseguiu fazer, gente. E aí que começa as doideiras, né? A mãe se torna uma espécie de Homem-Aranha, né? Daí a gente já passa pro filme Homem-Aranha dentro de casa. E aí o filho tá lá vendo o que aconteceu com o pai, não sei o que, enquanto ela tá lá atrás no fundo. Tem o Homem-Aranha mesmo, né? E aí ela começa a flutuar e o filho vê algumas coisas. Só que ele não tem certeza, porque tá à noite, né? Ele tá com sono. E aí, quando ele tem certeza, ele corre pro sótão. Lá ele pensa que derrotou a mãe, né? Mas não, ele pula da janela. Ele tá tentando fazer um parkour muito insano, né? É o que o desespero faz com as pessoas, né, gente? Aí ele acaba pulando da janela, né? Pensando que, não, sou rei do parkour. Cai, né? Desvive. E a mãe também vai lá no sótão, se desvive. É muita desvivência nesse filme. E aí, quando o Peter ressuscita, ele ressuscita com o demônio. O demônio do Paimon, cara. E aí você já não liga mais pro filme, cara. Você tá assistindo, você vai na vibe do filme, entendeu? O cara ressuscitou, gente. E aí ele vai seguindo, flutuando pra uma árvore. Só que era uma reunião, gente. E ninguém passou o dress code certo dessa reunião. Ele entra em uma casinha na árvore, cheio de velhinhos pelados. E isso daí é mais ou menos uma cerimônia dele sendo coroado como mais um rei do inferno. Bom, e o filme acaba por aí, né? No fim das contas, Hereditário é um filme de como o trauma familiar pode ser um pouco literal demais. É um filme muito perturbador. E o Casos de Família perdeu a oportunidade, né, gente? Seria um ótimo episódio para eles. E por mais que seja um filme bem bizarro, é um filme muito interessante, né? Toda hora você fica querendo saber e ver essas brutalidades acontecendo. E é um filme que fica na sua cabeça, você não esquece fácil. Tem muitas cenas icônicas. E é um filme que com certeza vale o nosso selo joinha, gente. Valeu por assistir, gente. E vejo vocês no próximo review.